Essa música tem uma relação muito especial com a minha vida. Foi através dessa música que eu vivi outras experiências com Deus. Eu entendo que essa música me trouxe a passagem, a transição de uma etapa para outra. Foi através dessa música. Era 2012 e eu fazia parte do Ministério de Louvor da Igreja Quadrangular de Chavantes. E eu me lembro que nesse dia eu ia tocar guitarra e quem ia ministrar, quem estava ministrando era o Fernando e a Ticiane. Eu tenho muito carinho pelos dois, porque muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteciam espiritualmente quando eles ministravam e quando eles estavam com a gente. Naquele dia exato, parecia que não estava funcionando muito bem as coisas comigo. Eu me sentia muito triste, eu lembro, e eu me sentia muito sozinho, eu me sentia muito abandonado, muito solitário. Esse era o sentimento que eu tinha. E parece que as coisas que eu tentava fazer, as coisas não funcionavam. Eu esperava de Deus uma resposta, eu buscava em Deus muitas coisas e parecia que essas coisas não funcionavam. E naquele dia eu estava muito triste, era um dia que eu estava muito para baixo. E eu lembro que eu fui tocar e sabe quando você está num lugar que você não quer estar? Era eu naquele dia, eu estava tocando, mas eu não queria estar naquele lugar. E eu lembro de pensar isso várias vezes. Eu falei, Deus, eu não queria. Eu falava pra Deus isso. Eu falava, Deus, eu não queria estar aqui. Eu queria estar em casa, quietinho. Era isso que eu queria fazer. E eu me lembro de estar tocando essa música, Canção do Apocalipse. Se eu não me engano, era a terceira música. E a gente tocava e eu caí na real do que eu estava fazendo. Eu percebi que o meu dia triste, o que eu estava sentindo, estava de certa forma atrapalhando o louvor, estava de certa forma impedindo que Deus fizesse algo, porque eu estava fazendo de mau jeito, eu estava tocando de mau jeito, eu estava sem pensar em nada, estava com a cabeça longe, estava tocando de qualquer jeito, e eu caí na real. Eu falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E quando eu caí na real, me veio um gelo assim por dentro. E eu falei, tá errado. E eu vou fazer diferente, eu vou me empenhar aqui agora. E eu comecei a fechar o meu olho e falei, Deus, o Senhor não tem culpa disso, o Senhor não tem culpa do que aconteceu, do que tem acontecido, não é o Senhor, eu não posso culpar o Senhor por causa disso. Eu espero em Ti. E comecei a pensar muitas coisas, orar na mente e tocar assim, e cantar junto e tocar tal. E essa era a música, a Canção do Apocalipse. E eu me lembro que tem uma parte no Maravilhado que tem um solo de guitarra. E a gente tinha programado para fazer esse solo. E estava chegando perto do solo e eu estava me empenhando. E eu lembro que na parte do solo, o pessoal me olhou dando a dica, é agora tal. Eu fui pisar no pedal de Buster, que a gente combinava na igreja que todo o solo a gente usava o pedal de Buster para dar uma levantada, e eu abri o olho e fui pisar no pedal de Buster, e quando eu pisei, eu não liguei o Buster, eu liguei um choro. E eu comecei a chorar, e a chorar muito. Quando eu pisei nesse pedal, as coisas mudaram totalmente, eu não consegui fazer solo nenhum, eu não consegui tocar nada, e eu consegui só chorar. E do meu lado aconteceu uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Meu pai sempre falou disso, de ouvir a voz de Deus, e eu nunca tinha experimentado isso. Eu já tinha ouvido Deus falar de outras pessoas para mim, ou de outras coisas para mim. Já tinha tido essa experiência, mas a experiência de ouvir uma voz foi a primeira vez, e por isso é muito marcante. Eu ouvi, quando eu pisei naquele pedal, eu liguei do meu lado, Deus me dizendo uma frase que eu nunca vou esquecer. Deus disse, eu te colocarei em lugares altos. Simples, te colocarei em lugares altos. E isso foi suficiente
para mim desabar em choro. E eu desabei e chorei muito, 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 sem saber o motivo. E foi questão de 1 milésimo de segundo. E tudo isso fez sentido para mim. Foi como se eu tivesse ganhado um abraço de Deus. E eu lembro de acabar aquela música e eu continuar chorando, chorando, chorando. E a lágrima caindo nos pedais, eu me lembro. Na guitarra ficou marcada. E eu desci, eu saí daquele palco, né? Daquele lugar, e atrás tinha uma salinha. Eu entrei nessa salinha e eu ajoelhei e chorei, 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 chorei. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chorei, 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 chorei. As pessoas vinham: o que aconteceu, Lucas? Não sei o que. Tentar conversar comigo, e eu chorava, chorava, chorava demais. E essa foi a experiência. A partir daí, muitas outras coisas, muitas outras experiências aconteceram comigo. Inclusive com o Fernando e a Tiziane ministrando. E eu vou contar em outras músicas. Então essa relação dessa música, toda vez que eu toco essa música, toda vez que eu penso nessa música, eu lembro desse momento que eu tive com Deus. Eu lembro desse episódio que eu tive com Deus, e isso foi uma coisa muito marcante. Eu confesso que essa frase, "te colocarei em lugares altos", me sustenta até hoje, e acredito que vai me sustentar muito mais. Eu não entendi ela perfeitamente ainda, mas em cada coisa que acontece, eu vejo Deus realizando um pouco do que tem nessa frase, do que tem nessa fala. Então isso é uma coisa que marcou minha vida, isso é uma coisa muito especial e uma coisa que eu precisava compartilhar no Vivo da História. Não deixe de louvar a Deus porque você está triste. Se empenhe, se dedique, dê o seu máximo, porque Ele merece todo louvor. Amém?